Porque a gente está pagando caro por roupas feitas de poliéster. Se você acompanha a moda nas redes sociais, provavelmente você já viu esse debate. Pessoas entrando em lojas caras, ou vendo peças caras e olhando a etiqueta de composição da peça e descobrindo que aquela peça ou é feita totalmente ou na sua maior parte de poliéster. E aí começaram a ter esses questionamentos, né? Como é que uma roupa tão cara, ela pode ser feita de um material que é tão barato? Mas sabe qual é a questão mais importante da gente refletir? É esse tema que eu quero trazer para esse vídeo hoje. Por que que a gente só está começando agora a olhar mais para a composição das peças? Quando a gente compra uma roupa, existe, né, uma etiqueta dentro dessa roupa que informa para a gente a composição daquela peça, né, do que aquela peça é feita. Antes da gente voltar para essa temática da composição das peças e falar sobre o poliéster, é importante que a gente entenda um pouco mais o que é isso, ou entenda um pouco mais sobre as fibras e sobre os tecidos. Quando a gente pensa nas fibras que são usadas para fazer os tecidos, a gente tem algumas divisões. A primeira delas são as fibras naturais, que são o algodão, a lã, o linho e a seda. Eles têm uma origem milenar e eles constituíram a base das trocas comerciais do que a gente entende hoje por essa fabricação e por essa indústria têxtil, né? Como tudo foi acontecendo, como as trocas comerciais eram feitas, quando a gente fala mais específico, né, dessa área, e como tudo começou a acontecer e a ser explorado no têxtil. Com os avanços que a gente vê, né, na indústria química, nas tecnologias, lá no século XIX foram introduzidas as fibras artificiais e as fibras sintéticas, como a viscose, o acetato, o elastano, o poliéster. Eles surgiram num contexto justamente para poder ampliar mais esse acesso à moda e, consequentemente, baratear também os custos, porque como eles podiam ser feitos ali num ambiente mais controlado, porque quando a gente pensa nas fibras naturais, elas têm diversas qualidades ali, diversos benefícios, mas também eles têm essa questão das fibras naturais, do tempo ali de fazer. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais específico, né, falando sobre as fibras, esse processo, né, da fibra até chegar no tecido e a diferença de cada uma delas, as vantagens, as desvantagens. Vocês comentam aqui embaixo se vocês quiserem um vídeo mais específico sobre isso. Então, agora, para a gente falar mais específico do poliéster, né, é uma fibra que surgiu lá mais ou menos nos anos de 1940, em pesquisas que foram realizadas na Inglaterra. E ele tinha uma promessa, né, de ser resistente, de ter uma secagem rápida, de ser durável, de ser fácil de cuidar e de ser muito mais barato e acessível do que as fibras naturais. E ao longo do século XX, ele se tornou uma das fibras mais utilizadas no planeta. Só que aí quando a gente volta naquele questão, naquele problema, de fazer justamente essa comparação entre preço e qualidade. Porque durante muito tempo a gente foi treinado a comprar moda olhando para algumas coisas específicas, uma marca, a estética, a tendência, o status, mas quase nunca para a composição dessas peças. Que a indústria percebia muitas vezes que as pessoas que compravam, né, os consumidores, eles olhavam primeiramente ali a logo, né, a marca, e só depois eles poderiam parar para reparar ou nem tanto reparar nesses detalhes em relação à composição das peças. Então, quando a gente volta para aquela discussão, né? Quando você paga R$ 1.000 numa peça que ela é feita em grande parte de poliéster, o que que a gente está pagando realmente? E não é pela matéria-prima, né? Porque quando a gente pensa no poliéster, elas são peças que são feitas para ter essas qualidades, igual eu falei, né, de ter uma secagem rápida, né, então para alguns contextos específicos ela é boa, mas é uma peça que não é para ser cara, e principalmente quando a gente está falando de marcas que são mais caras, de marcas que oferecem certos tipos de peças, quando a gente coloca o poliéster, faz com que além de interferir no caimento ali das peças, também faz com que uma pessoa que sue muito, por exemplo, acabe suando mais porque ela não permite que a pessoa transpire, né, então além disso é uma peça que não é feita de uma fibra natural, que é uma fibra que é muito melhor, né, no sentido de qualidade. É uma fibra que, quando a gente pensa ali no caimento da peça, na modelagem da peça, ela vai vestir melhor também. Então, muitas pessoas começaram a perceber isso e ver, primeiramente, né, perceber que uma peça, quando pegava no poliéster, a textura daquela peça já era diferente, já sentia que era uma peça um pouco inferior no sentido, quando a gente pensa nessa comparação com o preço, porque quando a gente sabe que uma peça é barata, a gente acaba não exigindo muito, né, da peça nesse sentido, mas a problemática é justamente essa, né, de peças caras utilizarem na sua maior parte essa fibra. Porque, claro, é importante o brand, é importante o marketing, é importante o posicionamento, é importante as marcas trazerem essa questão do desejo, da imagem, da distribuição. E a gente sabe que o valor da peça, ele é construído em volta disso também, né, de toda essa narrativa que é criada. E não apenas só do tecido ali da peça.
Mas como eu falei, né, agora as pessoas se questionam mais, elas querem também ter essa experiência, elas querem ter o desejo ali pela marca, o posicionamento, usar certas marcas, mas elas também estão preocupadas com isso. Principalmente, né, depois das redes sociais, depois da gente conseguir ter mais informações, tanto sobre as marcas, quanto também essa questão sobre as peças, sobre tecidos, essa democratização da informação, quanto também quando a gente pensa do ponto de vista da sustentabilidade, né, porque quando a gente está falando do poliéster, a gente está falando de uma fibra que é feita a partir do petróleo, né, então é uma fibra que ela não é sustentável, né, é uma fibra também que tem diversos estudos que em relação a microplásticos, né, quando ela é lavada, a forma como ela é, então, existem essas discussões. Porque se a gente pensar, né, durante muito tempo a indústria da moda ela nos ensinou, nos ajudou a entender e a criar desejo ali pelas peças. Mas hoje as pessoas, além disso, elas também querem entender mais sobre elas. Isso é importante, né? A gente ter esse senso crítico, a gente entender o que a gente está consumindo, por que que a gente está consumindo e quem está ali por trás do que a gente está consumindo, né? Falando mais específico de moda, faz com que a gente também possa propor mudanças, melhorias ali, faça nosso papel quando a gente fala do ponto de vista de sustentabilidade, quanto também do ponto de vista de as empresas saberem que a gente está prestando atenção e que a gente quer pagar justo, né, em relação ao que a gente está comprando e não só toda a narrativa que é importante também, essa narrativa que é criada, esse posicionamento da marca, mas que essa questão da funcionalidade do tecido ali, dessa vantagem, né, seja levado em consideração. Porque a discussão aqui não é só sobre luxo, né, não é só sobre marcas caras, sobre peças caras que usam esse preço, mas também da gente pensar sobre o impacto ambiental, esse custo invisível que existe por trás das roupas. E igual eu falei, né, o poliéster ele tem as suas vantagens, tem algumas situações e roupas que ele faz mais sentido, né, como por exemplo roupas esportivas, ele é muito usado, apesar de que existem também outras fibras e outras soluções melhores para esse tipo de roupa, mas ele é eficiente nessas roupas e também em outros tipos de peças, quando ele é combinado ou quando ele não está na maior parcela das peças ou quando ele está nessa maior parcela, que o preço ali da peça seja compatível com aquilo também. Porque, por exemplo, né, se a gente pensar numa camisa social, existem, né, diversas camisas sociais aí de diversos tecidos. Então, uma camisa social feita de poliéster não vai se comparar a uma camisa social feita de algodão, tanto em nível ali em relação às fibras, quanto ao o caimento, quanto o conforto térmico que a pessoa vai ter. Então a gente saber entender isso, mesmo que minimamente, é importante, porque às vezes a gente só olha ali e pensa: "Nossa, aquela peça tá muito barata", e quando a gente vê é porque ela é feita só de poliéster, né, então por isso, e vai ter essa diferenciação. E ver esse movimento acontecendo é muito importante, porque faz com que a gente comece a perceber que as pessoas não querem só ali consumir a marca em si, elas querem entender o porquê, querem entender mais sobre o que elas estão vestindo, o que elas estão usando, e isso é sim muito importante, porque a gente precisa olhar para isso, porque além de isso fazer com que a gente entenda o que veste ou não bem na gente, o que a gente vai comprar ali, que vai fazer sentido para o clima que a gente está usando também, quando eu dei o exemplo do poliéster, também para que as marcas saibam que a gente entende isso, né, e acabem colocando realmente valores que sejam compatíveis com a peça. Porque a moda por muito tempo, e até hoje é também, né, mas sempre foi muito só focado em aparência. E é muito importante essa discussão justamente porque o futuro da moda, ele parece estar mudando nesse sentido, e as pessoas estão começando a olhar também para aquilo que é mais invisível, né, como no caso da composição das peças, que é algo que a gente não olha muito, né, não vê muito, e esse movimento que vem acontecendo, esses conteúdos que vem sendo feito, né, das pessoas indo nas marcas olhar a composição, indo, nas lojas exigindo isso, trazendo esse tipo de conversa, é importante, é necessário, além da gente saber o que a gente está pagando, a gente entender mais sobre modelagem, a gente entender mais sobre os tecidos, até para a gente fazer compras mais certeiras, né, para além do exigir das marcas, né, outras que as marcas vejam isso, né, mas também é importante para a gente se entender. Também entender o que a gente está vestindo e como aquilo faz ou não sentido ali pra gente, e como também, além da narrativa que é criada em torno da marca, que ela também tem essa preocupação de colocar um preço que seja justo em relação à fibra que ela está usando, a maior parte da fibra, além da preocupação ambiental também, já que o poliéster é uma fibra que tem um alto índice, né, de poluente quando a gente pensa em termos de sustentabilidade. Eu achei importante trazer essa reflexão para vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo e comenta também quais outros vídeos vocês gostariam de ver por aqui. Até o próximo vídeo.